A paz de Cristo, meus irmãos, muito bom dia! Domingo, 9 da manhã, estamos no ar mais uma vez. Hoje, o programa vai ser um pouco diferente, será interativo, tá bem? Eu conto com você aí do outro lado para nós respondermos uma pergunta muito importante. Quem é Jesus para você? Isso mesmo, você que está aí nos assistindo, seja no seu celular, no seu telemóvel, na sua televisão, no seu notebook, não importa. É com você que eu estou falando nessa manhã. Quem é Jesus Cristo de Nazaré para você? Nos episódios anteriores, em todos os programas basicamente, eu fiz a mesma pergunta aos convidados, sejam pastores, missionários, irmãos que estiveram aqui conosco. Quem é Jesus para você? E nesse episódio nós fizemos ali um pequeno compilado dessas respostas que vai te ajudar a entender melhor quem é Jesus Cristo. Amém? E eu gostaria que você, após assistir esse programa, fosse nos comentários e colocasse, olha, para mim, Jesus Cristo de Nazaré é isso, isso e isso. Talvez ele já tenha mudado e transformado a tua vida e você já entendeu a necessidade de ter se entregue a esse Jesus maravilhoso. Sabe, meu amigo, minha amiga, Jesus, em um certo momento, ele conversando ali com os discípulos, ele perguntou, olha, o que é que o pessoal diz que eu sou? Quem que eles dizem que eu sou? E os discípulos responderam, um diz que é João Batista, outro Jeremias, outro um profeta, outros Elias. Mas ele olha nos olhos dos discípulos e diz assim, e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E Simão Pedro responde, tu és Cristo, Filho do Deus vivo, não é verdade? É o que está registrado em Mateus 16:15, você pode dar uma olhada. O Senhor é o Messias, o Filho do Deus vivo. Ou seja, Pedro, ele entendeu do que se tratava aquele homem na frente dele, não é? Mas, para você, talvez Jesus Cristo não seja muita coisa ainda, porque você ainda não o conheceu de verdade. E como é que você vai dar valor a algo ou dar valor a alguém? Conhecendo, não é verdade? Um exemplo, a tua esposa, o teu marido. Quando você o conheceu, vocês foram apresentados, certamente você não o amava ou não a amava tanto quanto hoje, não é? Por quê? Porque você foi conhecendo ele, você foi conhecendo ela, vocês foram se relacionando e vendo que na outra pessoa havia algo especial, algo que despertou a atenção em você, Talvez atos de bondade, talvez atos de serviço, talvez atos de atenção, não importa. Mas através do relacionamento, do conhecer o teu próximo, ou seja um amigo, seja um colega, você vai entendendo realmente quem é aquela pessoa e o que ela representa para você. Com Jesus, meus amados, é a mesma coisa, não é? Talvez você não tenha a resposta agora. A Bíblia, ela nos dá muitas opções, Nos dá vários adjetivos, várias referências de quem é Jesus Cristo de Nazaré. Eu poderia dizer que, para mim, ele é o meu Salvador, não é? Porque isso é algo que é universal. Para todos aqueles que o recebem, que o confessam, ele passa a ser o Salvador, porque foi por isso que ele morreu. Foi para me salvar e para salvar você. Em 1 Timóteo 4,10 vai falar sobre esse Salvador. Mas ele também é o nosso Redentor. Mas o que é o Redentor? Sim, ele é o nosso libertador. A palavra Redentor, redenção, vem de libertar, libertação. Ou seja, nós outrora estávamos totalmente presos. Nós estávamos totalmente agarrados ao pecado, à condenação da morte. Todos nós merecemos a morte, meu amado. Mas Cristo tomou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, e pelas suas pisaduras nós fomos
sarados, nós fomos curados, não é verdade? Mas a palavra do Senhor também vem dar outros adjetivos da própria Bíblia. Vem dizer que ele é o alfa e o ômega. Exatamente, Apocalipse 1:8. Alfa e ômega, como assim? Ele é o princípio e o fim, né? Esse é o abecedário. Então, a letra alfa, no caso, ela representa a primeira letra do alfabeto, não é? E ômega vem representar a última. Então, Cristo, ele é o primeiro. Antes dele não houve, não haverá outro, não é? E após ele também não. Ele é o princípio e o fim. Mas ele também é o nosso advogado. Quando você passa, não sei se você já passou por uma situação adversa, chata, né? Realmente é muito complicado de receber de repente algum processo, alguma acusação. O que é que você faz? Imediatamente você procura um defensor público, né? Ou privado, um advogado, para intermediar ali, para dar um jeito de te defender, seja você estando certo ou errado. Isso é fato. E qual é o papel do advogado? É realmente esse, defender com unhas e dentes o seu cliente, não é? Para que a sua culpa, ainda que exista, seja minimizada ao máximo. E Jesus Cristo de Nazaré, segundo 1 João, capítulo 2, no versículo 1, diz que ele é o nosso advogado. Inclusive ele fala assim, olha, se vocês pecarem, não pequem, mas se vocês pecarem, vocês têm um advogado junto ao Pai. Ou seja, Cristo, ele está nos defendendo todos os dias, não é verdade? Alguma outra passagem também vai dizer, João 1:29, que Jesus, ele é o Cordeiro, né? João Batista, ele olha, no momento que ele foi batizar Jesus, ele diz, eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Nós sabemos, né, estudando ali a Bíblia, o Antigo Testamento, que era necessário fazer sacrifícios, apresentar sacrifícios a Deus, não é? Em prol do perdão dos pecados e da santificação. Tanto que, se a gente for ver a história de Jó, a Bíblia fala que após as festas e tudo, Jó, ele sacrificava por ele e pelos pecados dos filhos dele, né? Caso eles tivessem cometido pecado. Então, Jesus Cristo de Nazaré, ele é o Cordeiro perfeito. Mas por que, irmão Micael, o Cordeiro perfeito? Exatamente por isso. Porque ele foi um sacrifício que foi feito uma única vez, mas que tem uma validade eterna. Sabe por quê? Porque nele não havia pecado algum. E ele se entregou por mim e por você. Ninguém, meu amado, poderia pagar o preço que Jesus pagou. Porque toda a humanidade peca e pecou. Só Cristo, Jesus Cristo de Nazaré, é perfeito. E como eu disse, você precisa se relacionar com ele. Sabe por quê? Em uma outra passagem, Marcos 6:3, está anotado aqui, vem falar que ele era um carpinteiro. As pessoas questionaram, dizendo assim, esse aí não é o carpinteiro, filho de José? Tá? Ou seja, não é aqui querendo desdenhar carpinteiro, nada disso. Mas para aquelas pessoas ali, elas só viam ele como um simples carpinteiro, porque não conheciam de fato quem era Jesus Cristo de Nazaré, né? Que também foi um grande revolucionário, foi um homem, né, quando esteve aqui nessa terra, que dividiu o tempo, né? O nosso calendário hoje é o quê? Antes de Cristo e depois de Cristo. Então, Jesus fez algo pela humanidade que ninguém seria capaz de fazer. O grande problema, falando até do carpinteiro, é que muitas pessoas querem Jesus somente como um quebra-galho ou um arrumador, digamos assim. O que é que o carpinteiro faz? Deu problema numa cadeira, né, na perna de uma cadeira. Leva ali para o seu Sebastião ali da esquina, que ele arruma, ele é carpinteiro. Aí você leva a cadeira lá, ele coloca uma outra madeira ali naquele pedaço que quebrou, né, do banco ou na alça da cadeira que seja, e resolve o problema, não é? Ou seja, quebra um galho. Muitas vezes
nós olhamos para Jesus como um quebra-galho. Aquela pessoa que vai estar, ou aquele ser que vai estar ali disponível para quando a gente precisar, né? Ah, não, aconteceu isso, eu vou já falar com Jesus. A gente não lembra de agradecer, a gente não lembra de ter uma comunhão com Ele, um relacionamento com Ele, sem querer nada em troca, que é o verdadeiro relacionamento. Você já pensou, se você tem um amigo, talvez aconteça com você, preste atenção. Você tem um amigo, não é? E essa pessoa só liga para você quando ela está precisando de alguma coisa. Ô, João, tudo bem? Ô, João, tu não sabe o que aconteceu. Olha, estou precisando de um dinheiro assim. Ah, o meu carro quebrou. Rapaz, tu sabias que eu vou viajar e preciso de tal coisa? Olha, tem como tu fazer isso para mim? Já teve um relacionamento com um amigo assim? Então, e às vezes você pode estar do outro lado, não é? É isso. É bom analisarmos, fazermos uma introspectiva, não é verdade? Como que você se sentiria se você tivesse um amigo que só te procurasse quando estivesse precisando de você? Que nunca olhou para você e disse assim: oi, olha, eu estou te ligando hoje só para saber se você está bem, se você precisa de alguma coisa. Não, é sempre querendo algo. Só procura você quando quer algo. E com Jesus, como é que está o teu relacionamento? Você tem procurado Ele para dizer assim: obrigado, Jesus, porque o Senhor é o meu advogado. Obrigado porque o Senhor morreu por mim naquela cruz. Porque o teu sacrifício foi perfeito. Obrigado porque o Senhor não desistiu, Jesus. O Senhor não desistiu de cumprir o plano, o propósito. Porque você imagina no momento que ele estava ali no Getsemane, ele suou sangue, né? Ele estava angustiado, porque ele sabia o que o esperava, não é verdade? O que ele iria passar. Mas ele cumpriu o plano perfeito. Então, mais do que um carpinteiro, mais do que um quebrador de galhos, Jesus ele quer ser o teu Deus forte, né? Ele quer ser o teu conselheiro, ele quer ser o teu amigo, assim como fala em Isaías 9:6, né? Que o nome dele seria maravilhoso, conselheiro, Pai da eternidade, Deus forte, príncipe da paz. Jesus Cristo, meu amigo e minha amiga, ele é o nosso mediador entre Deus. Só existe um mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Isso é a Bíblia que vem nos revelar. Eu quero dizer para você, sem nenhuma falta de respeito, você não precisa de mais nada, você não precisa de mais ninguém para subir ao céu um dia. Porque Cristo, ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai se não for por ele. Não existe um atalho que você possa pegar. Não existe um dinheiro que você possa pagar. Somente Jesus Cristo de Nazaré é o caminho. Amém? Temos muitos outros adjetivos, não é? Ele também é o pão da vida, né? Ele é o Criador, ele é o Filho do Deus vivo, ele é Santo de Israel, ele é conselheiro, como eu já disse, ele é Rei dos reis, ele é cabeça da igreja, ele é todo poderoso, amém? Ele é o Rei dos judeus, ele é profeta, ele é Emanuel, que quer dizer Deus conosco, né? Ele esteve nessa terra. Ele se entregou por mim e por você. E mais para frente agora, você vai ver alguns relatos dos nossos convidados. E eles dizem, de uma forma muito pessoal, quem é Jesus Cristo de Nazaré para eles. Mas eu pergunto mais uma vez para você. Quem é Jesus Cristo de Nazaré para você? Deixe nos comentários, responda, interaja com a gente. Nós vamos estar respondendo a todos e interagindo com todos. Amém? Posso contar com você? Dominicalcast continua com esses relatos. E domingo que vem estaremos aqui mais uma vez para a honra e glória do Senhor. Fique com Deus e convide Jesus Cristo de Nazaré para fazer parte da tua vida. Ele não só é a solução para todos os teus problemas, como ele é o único passaporte para levar você para a morada celestial.
Deus te abençoe. Até domingo que vem. Quem é Jesus Cristo de Nazaré para você, meu pastor? Miguel, Jesus Cristo de Nazaré para mim, ele é meu Senhor, meu Salvador. E ele é o Deus da minha vida, né? Ele é muito mais que isso, irmão. Mas quando eu falo que ele é meu Senhor, meu Salvador, é que ele é tudo, né? Ele é a razão de nós estarmos aqui, ele é a razão da gente viver, ele é a razão de nós estarmos nesse continente chamado Europa. Então, Jesus é tudo que nós precisamos ter. Então, Jesus é maravilhoso. É o Deus que me chamou, que chamou você também. Então, Jesus, ele é o meu Senhor, meu Salvador. Amém. Glória a Deus. Saber antes quem é para você, Lucélio Moreno, Jesus Cristo de Nazaré. Não posso deixar de lhe perguntar. O que é esse Jesus que muda vidas, né? Que um dia, ali em 2004, veio ao teu encontro e você não resistiu à sua graça. O que ele representa para você? Bom, falando acerca de Jesus, Jesus curou um dia um cego e Jesus tinha umas estratégias de marketing sensacional. Ele falou para o cego ir ao templo, apresentar-se aos sacerdotes e não contar a ninguém o que tinha acontecido e nem quem tinha curado ele. E o cego foi, voltou ao templo e os sacerdotes que estavam ali conheciam o cego, que era cego desde nascença, e agora viram ele com os olhos abertos e enxergando e perguntaram para ele quem tinha curado. E ele não sabia direito, porque a conversa com Jesus tinha sido muito curta, e disse: eu encontrei um homem de Nazaré que colocou as mãos sobre mim, e abriu-me os olhos e curou. E mandaram chamar a mãe para testificar que o rapaz era cego desde de nascença. E depois daquilo, ele saiu e encontrou com Jesus, agora já enxergando. E quando ele encontrou com Jesus, Jesus perguntou para ele, porque ele contou tudo o que tinha acontecido, e Jesus perguntou para ele: você crê do Filho de Deus? Você crê? E ele perguntou para Jesus: quem é ele, Senhor, para que nele eu creia? Então, quem é Jesus? Jesus, para mim, primeiro, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É o Filho de Deus que foi manifestado na terra para o resgate da humanidade, consertar o erro que Adão cometeu no Éden e tirar o pecado do mundo. Então Jesus, para mim, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, é a manifestação da graça e da misericórdia de Deus no mundo, porque somente através de Jesus é que nós podemos alcançar a salvação e a vida eterna. Amém. Assim como João Batista falou, né? Teve aquele privilégio de batizar Jesus Cristo. Ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém. Para mim, é aquele que me dá forças para levantar a cada manhã. É aquele que, como diz a palavra, ele excede a paz que excede o entendimento humano. É aquela paz que, em meio a dias difíceis, adversidades da vida que todos nós enfrentamos, ele me dá força para prosseguir e agarrar naquela esperança que um dia ele vai voltar para nos buscar. Então, Cristo é amor, ele é paz, ele é alegria, é aquele também que ele é o meu conselheiro, como diz Isaías, é o maravilhoso, é o príncipe da paz, ele é meu conselheiro, é aquele que a cada manhã me aconselha no meu devocional. Então, Cristo é algo que o dicionário humano não tem uma palavra para definir. É o amor, é o aconchego, é aquele que ele não olha como nós olhamos. Ele olha vendo sempre uma solução para cada um de nós, porque nós olhamos com olhos de, muitas das vezes, de apontar o dedo. E Jesus, ele luta conosco até o fim. Ele não fala assim, isso está perdido, não. Ele vai além.
de Nazaré, o homem sem... que não dá para explorar os adjetivos que eu poderia traçar aqui para Jesus. Para mim, especialmente, Jesus é tudo. A minha vida, o meu ser, o meu respirar, a minha expectativa quando eu acordo é Jesus, a minha recordação do dia quando eu termino é Jesus, a minha melhor lembrança da infância é Jesus, a minha expectativa da velhice é Jesus. Então, na minha vida, eu tenho que dizer que Jesus é tudo. Até porque Ele é a minha ponte a Deus, Ele é o meu caminho a Deus, Ele é, acesso, né? Ele é a minha luz nesse mundo, Ele é a minha guarda nesse mundo. Jesus é o meu escudo, Jesus é a minha torre. Jesus é o meu socorro, Jesus é o meu remédio. Jesus é a minha esperança de vida, Jesus é a minha esperança de eternidade, Jesus é a minha razão de viver. Ele como homem, agora traçando um plano do que Jesus fez aqui nessa terra, não há como dizer nada de homem algum que possa alcançar a dimensão dele. Há um pensador mais recente que ele diz assim: se Jesus é tudo aquilo que ele dizia ser, é interessante isso. Ou ele é tudo aquilo, ou ele é louco, ou ele é um farsante. Então, porque quando Jesus diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, eu sou a luz do mundo, eu sou o pão, eu sou a água, eu sou a porta e ele também eu sou o caminho. Eu sou, Então, né? quando ele chega naquele capítulo do final, naquele texto de João, né, que ele diz assim: olha, antes que Abraão existisse, eu sou. Eu sou. Então, Jesus é a figura mais emblemática, mas também é a mais acessível de todo o universo. Jesus não tem um interposto para que a gente não o alcance. Jesus, ele é ali, é acessível. Jesus é intransponível, mas apesar disso, ele é profundamente acessível. Ele não pode ser transposto do ponto de vista filosófico, mas ele pode ser alcançado pelo ponto de vista da fé. Eu posso chegar a Jesus a hora que eu bem quiser, porque ele está de braços abertos. Então, é a figura da qual eu gosto mais de falar. E falar de Jesus, falar desde da sua projeção, quando Deus o anuncia no Éden, que da semente da mulher nasceria um, que esmagaria a cabeça da serpente, até essa eternidade de glória que a gente anseia por encontrar, não com desespero, não é uma ansiedade desesperada, é um anseio esperançoso, porque ele diz: vocês sabem para onde eu vou. E vocês conhecem o caminho. Aí, a ponta de um discípulo: nós não sabemos não para onde você vai. E como é que a gente vai saber o caminho? Você sabe sim, porque eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Eu sou a vida. Então, Jesus, na minha visão, é a figura universal que dispensa maiores comentários, mas que requer maior profundidade de reflexão. Ele é tudo. E quando ele diz que ele é Deus, é porque ele é Deus de verdade. Bom, talvez eu dizendo pode ser assim: isso é muito óbvio, é muito falado, mas se eu fosse resumir quem que é Jesus na minha vida, eu posso chamar ele de, sim, o libertador. Porque, quem é Jesus? Jesus é o meu tudo, Jesus é o meu amor, Jesus é tudo para mim. Mas Jesus realmente, ele é o libertador. Jesus é o que tem o poder para salvar mesmo. Graças a ele, nós estamos aqui. Graças ao sacrifício dele, de nos libertar. Porque a palavra do Senhor vai dizer que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. João 8,36. Então, assim, Jesus foi o que me libertou. Colossenses 1,13 vai dizer assim que ele nos tirou do cativeiro para que nós venhamos servir no seu reino, no reino do Filho. Então, sim, quem que é Jesus? É aquele que me salvou. Amém. É aquele que me salvou. Temos
Olha, é fácil nós definirmos quem é Jesus para nós, né? Para a minha vida, ele é Senhor, Salvador e Redentor. Através dele, a minha vida foi salva, né? Sem Jesus eu estaria morto. Na verdade, eu me converti na janela de um suicídio pela separação do meu casamento, que é o que eu tenho, né? Antes de conhecer a Cristo, a minha esposa, nós separamos, divorciamos, e nesse divórcio eu conheci Jesus, e na janela, lá em Salvador, em que eu ia tentar o suicídio, Jesus me salvou. Então, a partir dali, ele restaurou meu casamento depois de 1 ano, e depois de 3 anos, ele nos enviou para a obra missionária, para fazermos uma grande obra. Então, ele é Senhor, Salvador e Redentor. Sem ele, nada sou, sem ele, nada do que foi feito se fez. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Eu posso dizer que, desde o dia que eu aceitei Jesus, na minha tenra idade, ele é o meu tudo. É o meu tudo. Porque não há palavras para descrever quando nós já passamos por tanta dificuldade, por momentos tão adversos na nossa vida, e se a gente está de pé, aqui todo direitinho, quem olha parece que está tudo bem e tudo isso, se a gente não tem Jesus, aonde é que eu estaria? Ou seja, Jesus para mim é tudo, é o meu Salvador, é o meu Criador, é o amor da minha vida, é aquele que eu sei que nos momentos bons e maus está do meu lado, é aquele que eu, quando clamo dia e noite, a qualquer hora, nunca está distraído. Às vezes a pessoa tem um amigo, tem um problema, liga para o amigo não atende o telefone. Jesus não precisa de telefone. Jesus só quer que a gente fale com ele. Ou seja, ele é tudo para mim. Amém. O que representa na sua vida exatamente? Jesus para mim, assim vai parecer meio praxe, mas Jesus para mim é um caminho. É um caminho porque ele é meu caminho, meu guia, meu mestre, meu exemplo. E porque foi ele que morreu na cruz, foi ele que ressuscitou ao 3º dia e foi ele que me deu acesso ao Pai. Então eu costumo dizer que Jesus para mim é um caminho, porque muitas pessoas falam, eu aceitei Jesus, mas só aceitar Jesus, eu tive o meu tempo de aceitar Jesus, e que Jesus era o meu amuleto, que Jesus era aquele que eu contava de tornar as coisas mais fáceis para mim, chegando ao absurdo de não fazer uma coisa como tem que ser feito, e no final Jesus me ajuda. A esse ponto. Então Jesus era mais utilitário para mim. E o dia que eu entendi que Jesus era um caminho para o qual eu tinha que percorrer, aí sim a minha vida mudou. E aí já entra a gestão emocional. O meu primeiro contato com gestão emocional foi quando eu descobri que Jesus era o caminho. Por quê? Porque já não eram mais as circunstâncias que me governavam. Porque eu sabia que de um lado do caminho tinha perigo, do outro tinha perigo, mas eu estava no caminho. Então eu podia descansar. Então aquele Jesus eu descobri que foi um choque para mim também. Que hoje tem muita gente que está frustrada com o Evangelho porque não tem Jesus como seu caminho, como seu mestre. Tem Jesus como seu facilitador. Um quebra-galho, né? Um quebra-galho. E Jesus não é um quebra-galho. Jesus é um caminho que nós temos que trilhar por ele. Porque pode ter um caminho muito lindo, muito belo. Se você não der os passos nele, você não vai sair do lugar. Então, para mim, Jesus é um caminho. O caminho. Não é um caminho, é o caminho. Aí É difícil, né? Quando fala de Jesus, é muito forte, né? Quando nós falamos, só quando sou esse nome, vai lá no fundo da minha alma. Jesus foi o maior presente de Deus. Que ele manifestou nessa terra para essa humanidade. Jesus
para mim, ele é tudo. A gente tenta explicar, mas é um amor incondicional. O homem sem Jesus não é nada. Jesus é o melhor de Deus para uma humanidade caída, não autossuficiente, não autoexistente. Mas a graça e o favor de Deus, ele manifestou para pessoas caídas, fracas e destituídas da glória de Deus. Mas esse amor me alcançou. Ela está aí para todos que nele creem. Cristo, ele é grandioso, né? A gente pode usar diversas representações para dizer, né? Ele é tantas coisas, Micael. Ele é tantas coisas, mas em específico, para mim, ele é aquele que, com mão forte, me resgatou da perdição, me resgatou das trevas, me resgatou do inferno. Ele é essa mão forte. Sempre quando eu lembro de Cristo, de Jesus, né, vem esse pensamento em mim, porque era algo que nós não conseguimos fazer sozinho, né? O Espírito Santo, ele vem, age, como a gente estava conversando há pouco, faz essa transformação em nós. E eu sempre vou lembrar, quando vem Cristo na minha cabeça, ele é tudo isso e mais um pouco que a gente sabe, mas em específico para mim, ele é aquele que com mão forte me resgatou, né? Me trouxe para ter essa nova vida, né? Essa nova identidade com ele. Porque até então, quando nós estamos sem ele, somos completamente perdidos, né? Somos completamente, lançados aos nossos próprios desejos imorais, porque essa é a nossa natureza pecaminosa, que começou lá na queda. Então, com Cristo é esperança, né? É o resgatador da minha vida. Amém, realmente. Eu acho que essa pergunta sempre será clichê, no sentido de que a resposta é clichê, não a pergunta. Porque de todas as religiões do mundo, o cristianismo é a única que tem um Salvador. Então, é quase impossível responder que Jesus não é Salvador em primazia, em primeira instância. Não significa que ele é apenas o meu Salvador e mais nada, não é isso. Mas é que em primazia ele é o meu Salvador, ele morreu em meu lugar. É impossível que eu diga que ele é outra coisa e ignorar o fato dele ser o meu Salvador, se o ato mais importante pela minha vida foi ele entregar a vida dele por mim. Então, essa resposta, eu acredito que, independente de quantas vezes forem feita essa pergunta, a resposta vai ser sempre essa: Cristo é o meu Salvador. Meu irmão, acho que eu vou te falar uma coisa, não sei se tu já ouviu antes. Talvez você tenha até ouvido várias vezes, mas talvez não da maneira que eu as interpreto. Certo. Jesus é o melhor de Deus. É o melhor de Deus. Ouviu? Jesus é o melhor de Deus. Jesus é o melhor de Deus para a humanidade. Quando eu te disse assim, eu não sei se, talvez você já ouviu isso muito, certamente já ouviu, mas não da maneira que eu interpreto, é a melhor versão de Deus. Hebreus capítulo 1 vai dizer que Deus falou aos nossos pais de várias maneiras. Deus fez o homem, Micael, para representar ele. Deus criou tudo que no mundo há. Tudo que existe foi feito por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Por fim, qual foi a ideia de Deus? Lá em Gênesis 1, 26. Façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Deus então cria o homem, né? Quando ele fala de imagem e semelhança, a palavra hebraica é uma palavra que é conjugada, ela diz tislendemut, para querer, pensar e agir como Deus. Não fala de cor de pele. O homem que faz distinções de raça, de cor de pele,
Deus criou todas as nações. Ele criou do pó da terra e tem terra de todas as cores. Não é verdade? Sim, sim. Então Deus fez o homem para governar, para representar, para dominar sobre todas as coisas que ele criou aqui na terra. Mas infelizmente o pecado entra. O homem é persuadido por Lúcifer e o pecado entra na humanidade e o homem perde aquela essência divina, o caráter, a personalidade divina de querer e agir como, pensar e agir como Deus. Aí Deus começa a dar homens que representassem ele diante de outros homens. Homens como Moisés, homens como Abraão, homens como Daniel, tanto que Deus, o próprio Deus chega a dizer, ainda que nessa cidade tivesse homem como Noé, Daniel e Jó, ainda que tivesse homens, então Deus deu homens como esses homens. A gente, quando vê a história de Moisés, de Abraão, pai na fé, quando vemos a história de Deus chama Abraão de Abraão, meu amigo. Quando fala de Davi, diz assim, Segundo um homem coração. segundo o meu coração. De Jó, vixe meu servo Jó. Meu servo Jó, Deus testemunha da fé daquele homem. Quando fala de Moisés, homem muito manso. Quando fala de Daniel, muito amado. É interessante, entendeu? Interessante Deus falando com Miriam, Arão e Moisés, né? Dizendo assim, olha, Ainda com que- você, ainda que se haver profetiza aí, mas com Moisés eu falo, olha, tete a tete, não é por cara a sonho, não é cara. por nada não. Então Deus deu todos estes homens para representar ele aqui na terra. Mas todos eles, inclusive Salomão tem uma fala que ele diz lá em uma das suas conversas, assim, entre os homens, entre as mulheres não achei nenhuma, entre os homens achei uma. Ele está falando de Jesus. Todos pecaram, o salmista está dizendo que todos pecaram. Então, Jesus é a melhor versão de Deus para a humanidade. É a cartada final. É a melhor versão. Ele veio, ele mesmo agora, Deus disse, não, eu não vou mais dar Moisés, não é Abraão, não é alguém como Abraão, não é alguém como Moisés, não é alguém como Jó, como Daniel, sou eu mesmo. Eu vou na pessoa do meu filho, o Emmanuel. Então, para mim, Jesus é o melhor de Deus para a humanidade, é a melhor versão de Deus para a humanidade. Jesus, ele deu sentido à minha vida. Eu tenho muitas dificuldades na vida, em todas as áreas, como todos os irmãos têm. E quando eu entreguei a vida a Jesus, eu senti o amor dele, eu comecei a entender qual é o sentido da minha vida nessa curta passagem que a gente tem por esse plano terrestre. Então Jesus, ele deu um sentido familiar, porque eu não tinha isso, né? Se tiver uma oportunidade de a gente fazer um podcast sobre depressão, eu vou explicar isso mais a fundo. Um tema muito pertinente e necessário A hoje. questão das bebidas alcoólicas, tudo isso dentro do ambiente familiar, né? O que isso causa na vida de uma criança. Né? Então, Jesus, ele me deu sentido de família, sentido de ser um homem, responsabilidade. Então, Jesus, ele ressignificou toda a minha mente, todo o meu coração para eu ser o homem que eu sou hoje. E graças a Deus a gente tem ajudado muitas pessoas, né? Através de conselhos, através de testemunho. E Jesus, para mim, eu sei que é uma palavra de praxe, mas ele é tudo. É tudo. E é realmente. Amém. Jesus Cristo de Nazaré, para mim, é tudo. Tudo que eu preciso, é o ar que eu respiro, é quem traz paz para o meu interior. Jesus é o meu conselheiro, meu advogado. E resumindo, a palavra dele nos diz que ele nunca foi. Jesus é o caminho, a verdade, a vida, é a ressurreição. Jesus é a água, é o pão. Jesus é tudo que a humanidade precisa. Jesus é a vida que nós precisamos. E Jesus veio para nos dar vida e vida com abundância. Aleluia. Amém. Que coisa linda. Fique à vontade.
Amém. Jesus, para mim, ele é exatamente o modelo de filho perfeito. O modelo de um filho que, do início ao fim, em todas as suas palavras, foi sempre totalmente dependente do Pai. Tudo que ele fazia era literalmente através daquilo que ele conhecia, que era o Pai. A intimidade dele com o Pai fazia com que tudo aquilo que ele transmitia e vivia e trazia não era dele mesmo, mas era da relação com o Pai e da figura que ele tinha nessa relação com o Pai, de ser totalmente independente, de ser parecido com ele e de cumprir o propósito que ele tinha colocado no coração para ele, filho. E isso é maravilhoso, porque é um modelo para mim e para minha geração, uma geração que normalmente hoje em dia, infelizmente, muitos não têm um pai presente. E desde pequeno, Deus me mostrou que ele era o meu pai, e Jesus, meu irmão mais velho, que se entregou por mim, ele é totalmente o exemplo do filho que eu quero ser, que eu tenho buscado ser e que eu quero me tornar e ser cada vez melhor e mais parecido com ele. Amém.